Destinação da terra, causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que se espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais íntimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estrupiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermos. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreende-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na terra não está a humanidade inteira. E, do mesmo modo que do hospital, saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Boa noite a todos, queridos irmãos encarnados, presentes, desencarnados também, aos nossos irmãos em suas casas, que depois vão assistir o vídeo. Com muita gratidão que estou aqui hoje reunido em nome de Jesus, falando a vocês um pouco do seu evangelho e também um pouco da sua vida, que veio à nossa terra. Deus nos presenteou com a passagem de nosso querido Mestre Jesus. Isso para nós é motivo de muita alegria, porque Jesus na terra só fez o bem, só plantou o amor e fez com que a humanidade mudasse da água para o vinho. Aquela humanidade que era cheia de torpezas, de discussões, de maldade, de mortes, de crueldades, passou a ser aquela humanidade que começou a dialogar com Deus, começou a entender as palavras de amor que Jesus nos trouxe. Esse capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Assim como nossa irmã leu para nós verificamos que a humanidade não está toda neste planeta e que a destinação da Terra hoje ainda é de provas e expiações. Então, o mal sobrepõe ao bem, infelizmente. Mas isso é só por enquanto, porque a destinação da Terra, como Jesus nos prometeu, será a casa de Jesus, será a casa de Deus, será uma das moradas de nosso Pai. Hoje, estamos há 2000 anos passado, ainda cometendo os mesmos erros. Estamos em guerras,
estamos dificultando a vida dos irmãos, mas aprendemos que com Ele poderemos ser útil à destinação da terra. Podemos fazer com que a terra mude para outro patamar, saia da condição de provas e expiações, que hoje é a segunda ordem, né? Que a primeira é mundo primitivo, onde o mal é totalmente compreensível. Hoje estamos em provas e expiações, mas já há o bem na terra, já temos as possibilidades de expiar os nossos defeitos, que conduzimos eles em outras encarnações, por sinal, muitas encarnações, queridos irmãos, muitas encarnações fazendo o erro, coisas erradas, e hoje estamos melhores do que ontem. Então é muito importante essa leitura para nos orientar nesse momento de tristeza, de pandemia, de guerras, de politicagem, tudo. Nós podemos pensar no futuro, que a humanidade será uma só, será em torno do amor, será em torno do bem, da comunhão. É isso que Jesus nos prometeu. E com o Consolador prometido, que é o Espiritismo, podemos, junto de todos, praticar, ensinar, dar o exemplo. Temos que fazer isso constantemente para dissipar o mal que existe, primeiro em nós, e depois, com o exemplo, instruir os nossos irmãos a também fazerem isso, que é propagar o bem. Nosso irmão Toninho passou na semana passada, antes da reunião que o Pablo apresentou para nós, esse estudo do livro Sinal Verde, que é psicografado por Chico Xavier e editado pelo nosso irmão André Luiz. Eu fiquei muito feliz quando ele me passou, porque hoje estamos voltando às visitas. Podemos visitar os nossos irmãos, já nos é concedido, porque nossos irmãos já tomaram as vacinas, os mais velhos, e agora também até os adolescentes. Então estamos voltando ao normal, mesmo que ainda com muitas restrições, né? Uso de máscara, não podemos mais abraçar, mas estamos voltando ao normal, graças a Deus e graças à ciência, que a ciência foi feita com a misericórdia de Deus, que nos deu aos nossos irmãos as instruções para combater essas mazelas que estão no mundo. Então, hoje, quando a gente vai a uma casa de um irmão, devemos principalmente levar o bom ânimo, principalmente fazer coisas boas para os irmãos, conversar, ter um diálogo profundamente de amizade. Quando a gente visita esses irmãos, pode acontecer imprevistos, e que é o que o nosso irmão amigo André Luiz nos fala. Ele aponta inúmeros imprevistos que podem acontecer nessas visitas. E esse livro Sinal Verde, ele é um caminho para a gente, que o nosso irmão nos passa, para fazer sim ou não. Não devemos isso, devemos sinal verde, não devemos sinal vermelho. Então, nosso irmão começa nesse imprevistos durante visitas, falando que no curso de visita determinada, calar quaisquer apontamento ou perguntas quando os anfitriões receberem correspondências. Olha só, a curiosidade humana é muito grande. Mas se nós estamos na residência de nossos irmãos e vê uma carta, que é isso? Ficar perguntando, o que é essa carta? Uai, você recebeu uma carta da Serasa, você está devendo, olha só que inconveniente, a gente não sabe o que o irmão está passando. O nosso irmão André Luiz nos fala, a gente tem que ter razão, vamos deixar de ser curiosos. Cada lar tem a sua eficácia, tem o seu julgo.
a gente não sabe o que é que a pessoa está passando naquele momento, se ela está com problema, ou se ela está devendo, né? Que muita gente hoje está com problemas financeiros, devido a essa turbulação que está tendo. Então, queridos irmãos, André Luiz nos fala, não fazer apontamentos, devemos nos portar com muita educação, e quando ver, se a pessoa nos perguntar, estou com um problema aqui, não estou conseguindo tirar meu nome da Serasa, aí sim, após essa indagação, que a gente pode ajudá-lo, mas não antes disso. Ante uma discussão absolutamente inesperada entre familiares, guardar discrição e respeito. Muito importante também. Estamos lá convivendo com o nosso anfitrião, aqueles minutos, aquelas horas, né, de visita, onde é fé entre os anfitriões, tem uma discussão. Quem somos nós para julgar ou até condenar, tomar posição de algum lado ou de outro? Não, irmãos, não podemos. Estamos na casa de uma pessoa e somos convidados, somos visitas. Ele nos fala também que não devemos nos calar com a violência. Está vendo? Está tendo uma violência, alguma coisa, devemos sim conversar, tentar dissipar essa briga e, se não possível, chamar as autoridades responsáveis. Existe até um número telefônico, que é o 180, que é o disque denúncia para esse tipo de violência, principalmente do homem contra a mulher. E briga de marido e mulher, a gente fica sempre do lado da mulher. Mesmo que se ela for mais brava do que o homem, a gente deve ficar do lado dela sim. Porque hoje a nossa sociedade é patriarcal e as mulheres, elas já não conseguem transpor essa dificuldade no lar. Algumas trabalham, algumas fazem seus deveres, mas ainda a sociedade as condena. Então, temos que ficar do lado das mulheres, sempre, sempre. Nosso irmão também nos fala que nunca prorromper em gritos ou exclamações um inseto ou algum pequeno animal que surge à vista. Olha só, irmãos, nós estamos na residência, surge um animal, um inseto peçonhento, uma barata. A gente tem que ter, irmãos, o comprometimento íntimo de nos segurar, gritar, né? Falar, é uma barata, o que é isso? Não podemos, não. Se a gente tem medo de inseto, nosso irmão André Luiz fala que a gente deve ficar quieto. Se ela passar do nosso lado, a gente fica quieto. Nada de gritos. E nem condenar, porque esses insetos, muitas das vezes a casa da pessoa, ela é aberta. Os insetos, nas ruas, tem os bueiros, tem os esgotos. Talvez nem sempre é a casa da pessoa que está suja ou mal limpa, né? E aí a gente não pode nem condenar isso também. Então, meus irmãos, eu sei que tem muita gente que tem medo de morcego, tem medo de animais peçonhentos, mas quando estivermos em uma residência que nos foi convidado, vamos ter a calma. O inseto, ele não vai fazer nada a nós. Muito por isso a gente não deve também matá-los, né? Mas se o dono da casa resolveu matar e limpar aquilo, é da casa dele. Na casa da gente a gente faz o que deve ser feito. Na casa do irmão é ele que toma conta. Mesmo se a gente quiser ir lá e matar, eu acho que é um desrespeito. Deixe a pessoa fazer isso. Conservar calma, sem interferência, toda vez que uma criança de moradia visitada entre a receber essa ou aquela repreensão dos adultos. Isso acontece muito, né? A gente está numa residência, fazendo uma visita, e aí a criança está fazendo aquela bagunça, costumeira da criança, né? Fazer, e aí o pai pega e faz aquela repreensão. Ah, mas eu deixo o menino. Não, gente, não vamos fazer isso não. A educação é por conta dos pais. A gente deve sim orientá-los numa outra ocasião.
não na frente da criança, porque toda repreensão é salutar, principalmente com adolescentes e jovens e crianças. Então não vamos meter a colher ou meter o bico onde não nos cabe. Cada pai tem os seus filhos e é eles que são responsáveis pela educação daquelas crianças. Abster-se de comentar negativamente os pequeninos desastres caseiros, como sejam a queda de alguém ou a louça quebrada. Muito importante. Eu já vi visitas que a pessoa vai servir um café e a pessoa tem uma xícara quebrada, ou então dá num copo descartável, a pessoa, o que é isso? Vai me dar um café num copo descartável? Você não tem uma louça melhor? Olha só que inconveniente. A gente é uma visita. A gente não sabe se a pessoa só tem aquele copo de extrato de tomate para nos oferecer. Então, meus irmãos, nada de negativo. Quando estivermos na residência de outras pessoas, comentar coisas boas, salutares. Não fazer piadas. Ou você está fazendo um copinho de massa tomate, o que é isso? Sou melhor que isso? Não, que isso. Vamos nos atentar a isso. Nosso irmão nos fala um roteiro que devemos seguir nessas visitas. Se aparecerem outras visitas, mesmo em se tratando de pessoas com as quais não nos achemos perfeitamente afinados, não nos despedimos habitualmente e sim permanecer mais algum tempo no recinto doméstico em que estejamos testemunhando cordialidade e acatamento. Olha a chance que nós temos de dissipar as inimizades. Nós estamos numa residência e chega uma pessoa que não foi por nós solicitado a presença, mas talvez pelo nosso anfitrião, ou talvez a pessoa chegou lá de uma hora para outra também, que tem o costume, e aí na hora que a gente vê aquela pessoa, meu santo não bate com ele, vou embora, levanta e a pessoa entra por uma porta, a pessoa sai pela outra. Isso é muito feio, irmãos. Nós precisamos dialogar, mesmo que a pessoa não seja do nosso afeto, não seja pessoas próximas, nós devemos conversar. Nós estamos na casa de outra pessoa, nós estamos fazendo uma visita. Então aquela pessoa que talvez é até um desafeto, olha a oportunidade de talvez reatar esses laços, né? A gente deve, principalmente, o Evangelho fala, nós não podemos sair da encarnação com nenhum inimigo, pelo menos do nosso lado. Se a pessoa não gosta da gente, a gente tenta, mas a pessoa não gosta, aí tudo bem, aí o problema é dela. Mas do nosso coração, a gente tem que fazer sempre o bem para não atrapalhar-nos nessa encarnação e em outras, né? Porque se um desafeto hoje sente mal com a gente, isso nos atrapalha para frente. Então vamos fazer dessa oportunidade uma grande responsabilidade para a gente conciliar com os inimigos. Vendo pessoas que nos sejam desconhecidas e que ainda não nos foram apresentadas no lar que nos acolhe, jamais formular indagações quais estas: quem é este? Quem é ela? Essa pessoa é sua família? O que ela faz aqui? Ou será que eu já conheço essa criatura? Não, deixe que o anfitrião nos apresente essa pessoa. Não ficar perguntando quem que é a pessoa, é da sua família. Quem é ele? Quem que é essa pessoa que chegou agora? O anfitrião nos apresentando essa pessoa, aí sim a gente vai conversar com ela. Boa noite, tudo bem? Eu não a conheço, mas um boa noite sempre é bem-vindo. Mas agora, muitas das vezes, talvez o anfitrião não aceita muito bem essa pessoa. Nosso irmão dá um exemplo disso. Talvez ela chega na casa e a pessoa não quer te apresentar, porque talvez ela não estava esperando aquela pessoa. Então, nada de perguntas grosseiras,
e nem ficar com curiosidade quando estivermos na casa de uma pessoa. Se os donos da casa estão prontos para sair, e no justo momento de nossa chegada devemos renunciar ao prazer de visitá-los, deixando em liberdade. Isso acontece muito, a gente vai visitar a pessoa sem falar para ela, na hora que a gente chega a pessoa tinha acabado de tomar banho, já estava vestindo a roupa para sair. Mas ela educadamente fala, não, senhor, vamos ficar, senta, vou passar um café. Se a gente perceber que ela ia sair, mas você estava saída? Eu ia sair, mas eu posso esperar, pode ser outra coisa. Não, vamos dar a liberdade ao anfitrião de sair, falar, nossa, já estou muito feliz de ter vindo aqui, posso aguardar você, depois a gente combina direitinho, eu vim também de supetão, não marquei com você. Então, meus irmãos, a gente tem que dar essa liberdade à pessoa, porque a gente não pode mudar o roteiro das pessoas, simplesmente por, eu vou lá, sempre me atende lá, sempre eu vou visitar ele, mas talvez a pessoa tenha um compromisso, ou ia fazer alguma coisa inadiável e a gente chega bem nesse momento. Então, se por acaso a pessoa fala, não, isso pode esperar, a sua visita à minha casa é mais importante, aí sim, a gente fica tranquilo. Mas se não for nesse caso, é melhor deixar a pessoa liberdade para sair e agradecer o momento que esteve junto, naquele momento rápido. Quem visita deve sempre levar consigo otimismo. Muito importante. E compreensão para serem usados em qualquer circunstância. Então, toda vez que formos visitar os nossos parentes, os nossos amigos, em qualquer visita fraterna ou de doença, vamos levar um bom ânimo, vamos levar palavras confortadoras a essa casa. A gente não sabe o que eles estão passando. Talvez a pessoa está sorrindo, mas por dentro está chorando. Então, vamos levar palavras confortadoras, alegria. Vamos tratar os irmãos como se quisesse que nos fosse tratado. Então, vamos levar o bom ânimo sempre nessas visitas. Eu tenho aqui um poema de Cassimiro Cunha, do livro Cartilha da Natureza, A Visita. Quando Deus criou na terra a visita de amizade, permitiu-a incentivando a paz e a fraternidade. Antes, contudo, o Senhor, que preserva a nossa vida, deu a norma generosa que em tudo lhe é devida, no silêncio venerando com que falas das alturas. Nosso Pai ensina isso, visitando as criaturas. Vem com um sol de maravilhas, que não ouvida ninguém, aquece as coisas e os seres, amando, fazendo bem. Vem junto à chuva bondosa e atende à fecundação. Traz flores, verdura e seiva, e espalha as bênçãos do pão. A visita paternal nunca falta nem demora. O Senhor vem ver-nos sempre, cada dia, cada hora. Entretanto, não comenta nossas grandes cicatrizes, apenas procura meio de tornar-nos mais felizes. De mil modos auxilia, com bondade sempre igual, buscando estabelecer o bem, o ouvido de todo o mal. Nos tempos de riso e flores, nos dias de dor e abrolhos, ao lado de teus amigos, não visite com maus olhos. Maledicência é veneno, que traz angústias do inferno. Ganhar visita ou fazê-la é divino dom do Eterno. Que poesia linda. Queria também falar a vocês da oportunidade de nós não perdermos a encarnação. Eu já disse isso no começo e quero lembrar de Chico Xavier, quando ele morava em Pedro Leopoldo. Ele foi visitar Belo Horizonte e nessa época passava na televisão que tinha um prédio que estava tombando e ele já tinha recebido o abitse e depois ele tombou e ficou na cidade de Belo Horizonte. E aí Chico, quando ele foi a Belo Horizonte, ele passou perto e ficou olhando aquele prédio, né?
Falei, nossa, o que é isso, gente? O prédio ia ser demolido, porque ele já estava tombado. E aí nosso irmão Emmanuel fala para ele, olha aí, Chico, ó, por causa de um cálculo errado do engenheiro, vai vir abaixo um prédio de 10 andares. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente viver a encarnação, porque uma coisa errada pode nos custar 10 encarnações. É o exemplo que nosso irmão Emmanuel falou, e eu deixo aqui para a gente pensar nisso, né? Que não devemos, de forma alguma, cometer erros que possam prejudicar as nossas encarnações futuras. Se queremos ir para frente, melhorarmos e procurar as moradas de nosso Pai, que são mundos habitados, que são habitados pela humanidade, mundos felizes, né? Depois da regeneração, há muitas moradas que podemos caminhar. Então, para isso, não devemos cometer erros e sempre pensar, vigiar, para que assim não perdemos a encarnação. Eu agradeço infinitamente a vocês por terem me ouvido e a Jesus por ter me inspirado, que é a minha inspiração, Jesus, e agradeço a todos. Boa noite, muito obrigado.